Antes de passar a palavra ao Celestino, nós gostaríamos de contextualizar que nós fazemos, a Federação Espírita Paraibana, que é responsável por esse momento, nós temos uma campanha intitulada Divulgando a Imortalidade no dia 2 de novembro. Desde 2003 que fazemos essa campanha a nível estadual, que consiste na distribuição de mensagens fraternas, mensagens de conforto espiritual. Há muitos cemitérios aqui da capital e também do interior do estado. Então, essa campanha tem a parte operacional dentro dessa perspectiva, de levar mensagens. São em torno de 50 mil mensagens que são distribuídas no dia de hoje em todo o estado, em todas as cidades que tem movimento espírita aqui no estado da Paraíba. Então, vários companheiros estão empenhados nisso. E aqui no Parque das Acácias nós temos o grupo da ACESES, que faz esse trabalho, de manhã e de tarde aqui nessa distribuição. Mas o objetivo principal dessa campanha muitas as pessoas procuram saber, assim, qual o objetivo de vocês entregando mensagem dessa natureza? É impedir que a gente sinta saudade? É impedir que a gente chore pela perda dos entes queridos? Será algo assim dessa natureza? E a gente responde que não. Porque nós sabemos que a dor é algo muito do ser humano. Sentir saudade não tem problema nenhum. Se sentir vontade de chorar, que a gente possa chorar. O objetivo principal dessa campanha é dar respostas. Respostas para aqueles que ficam assim: por que isso aconteceu logo comigo, com o meu familiar? Por que ele desencarnou, faleceu tão cedo? Por que não foi fulano de tal que está com 90 anos, deitado numa cama, já sem perspectiva de vida? Por que tirou meu filho com 20 anos de idade, com 3 anos de idade? Recentemente eu conversava com uma amiga minha, ela fez essas perguntas, e olha que já era espírita. Por que a morte levou meu marido? Por que isso aconteceu? Ele tão jovem, tão cheio de vida. Então são essas respostas que o Espiritismo traz para nós. Traz uma verdadeira compreensão de que a morte, na verdade, é um fenômeno natural e biológico. Portanto, a morte, por incrível que pareça, a gente pode até ficar chocado, tanto a vida quanto o fenômeno da morte são coisas divinas. Então a gente não tem que acusar Deus e ficar revoltado porque a morte atingiu um ente familiar, porque é natural, é da própria lei de Deus. Mas a gente precisa entender o sentido dessa partida cedo, o sentido de uma vida longa, e isso tudo o Espiritismo, através das suas bases, vem explicar para a gente. A morte existe, os mortos não. Essa é a ideia que o Espiritismo traz. A morte é fenômeno biológico, os mortos não. Nós não morremos essencialmente, todos nós estamos vivos. E eu conversando com o Dom Aldo Pagotto, o antigo arcebispo da igreja, conversando até aqui nesse salão, eu disse: arcebispo, esse nome finados é um nome inapropriado, porque nós acreditamos, eu acredito, todos os cristãos acreditam que continuamos a viver, não é verdade? Continuamos a viver. Como é que a gente vai chamar esse dia de finados? Olha que nome meio estranho, né? Não seria melhor chamar... Ele caiu na risada no ponto de vista positivo, né? Por que não chamarmos esse dia do dia dos imortais? O dia da imortalidade da alma. Não faz mais sentido? Nós somos cristãos, acreditamos na imortalidade da alma, não acreditamos no fim. A morte é um fenômeno biológico que todos nós um dia experimentaremos, mas essencialmente nós não morremos. Isso é que o Espiritismo vem trazer para a gente como respostas. Como resposta. Essa campanha então visa, divulgando a imortalidade, trazer essa compreensão maior da vida. E hoje, para a alegria nossa, teremos uma palestra do nosso querido irmão,
Severino Celestino, que trará um tema muito importante para todos nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem falou isso foi o Cristo, e vamos ouvi-lo com muita satisfação agora, nesse momento. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, boa tarde a todos, e que Jesus, na sua infinita misericórdia e amor, possa estar conosco nesta tarde e sempre. Como bem colocou Marcos, finados não é uma boa declaração para esta data, porque na verdade nós não morremos, nós nos mudamos de plano. Kardec coloca na Gênesis com muita racionalidade que nós temos dois mundos distintos, o mundo material e o mundo espiritual, e considera o mundo espiritual, declara que o mundo espiritual é o mundo da verdadeira vida. E a gente sabe que o dia de finados foi de origem dos nossos irmãos católicos. Na França, um monge chamado Odilon criou um dia dedicado aos mortos. Então, na verdade, quando eu recebo esse tema que Marcos me coloca, esse título, Eu sou a ressurreição e a vida, então se a gente vai no texto original, Jesus disse Ani Hatekumá Verrahaim, que todos traduzem como eu sou a ressurreição e a vida. Olha, primeiro a gente tem que observar que Jesus não começou dizendo eu sou a vida e a ressurreição. Ele começou pela palavra ressurreição, que é o principal, para depois falar de vida. Para quem não conhece ou não sabe, Jesus era um judeu, e ele tinha todo um conceito do que Moisés descreveu, do que os profetas descreveram, e de tudo que aconteceu antes da vinda dele, naquilo que a maioria das pessoas chama de Velho Testamento, ou primeira revelação, ou primeira aliança. Mas como o verbo que Jesus falava, o verbo ser, em hebraico, é o mesmo verbo estar, então eu vejo muito mais lógica de Jesus dizendo que ele está na ressurreição e nas vidas, porque a palavra vida no idioma de Jesus é plural. Nós já somos portadores de múltiplas existências. Então entra aí os conceitos que a doutrina espírita traz, como a reencarnação, a imortalidade da alma, para justificar essa colocação de Jesus. Por que ele disse eu estou na ressurreição e nas vidas? Porque nenhum judeu pode dizer eu sou, porque só Deus é. E como nós sabemos que Jesus nunca se declarou que era Deus, até quando lhe chamaram de bom mestre, ele disse: por que me chamas de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Então Jesus, com mais racionalidade, estava dizendo que ele está em todos os lugares. Ele está dentro de cada um de nós, está em nós, está na ressurreição e está na vida. Porque a vida, se você for estudar, eu fiz aqui um roteiro para não me perder muito e tornar o nosso tema bem didático. Vamos colocar Moisés na Gênesis, no capítulo 2 da Gênesis, versículo 7. Onde Moisés diz que Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, a parte física do nosso corpo é pó. A expressão hebraica Adamá significa aquilo que é mais específico e mais nobre da terra, porque no hebraico existe a palavra terra e existe a palavra Adamá. Terra é Aretz, é todo o planeta. Mas quando se fala de elementos especiais da terra, fala-se de Adamá, que o livro dos Espíritos chama limo e que Emmanuel chama protoplasma.
Então é aquilo que dá essência para a formação do corpo físico. Então Moisés disse que Deus formou esse corpo físico e depois inoculou nele um espírito. Então nós, em princípio, somos constituídos de duas partes distintas: a parte física, que é o corpo físico, e a parte espiritual, que Moisés chamou de Neshamat Haim, princípios imortal, de múltiplas existências, que é o termo que está lá colocado no original. Então Jesus, sabendo de tudo isso, ele está dizendo nessa frase que ele está com todos aqueles que despertam no mundo espiritual, porque muita gente, muitos irmãos, muitos teólogos de outras religiões, eles usam algumas partes ou passagens da Bíblia para justificar a sua visão material. Mas nós vamos mostrar aqui tudo aquilo que fortalece, não é uma passagem só, são várias, a imortalidade da alma, que é a base da nossa campanha para, como bem disse Marcos, não utilizar o termo finados. Ninguém morre, a gente se muda e a gente vai para um campo, segundo o próprio Jesus, segundo os profetas, segundo o próprio Moisés, porque ele diz assim: tu és pó e ao pó retornarás, lá no capítulo 3:19 do livro do Gênesis. E apenas o corpo físico aqui é pó, pessoal. O corpo espiritual é indestrutível, é a centelha divina, é o hálito divino, é o sopro divino, é o Espírito de Deus que todos nós alimentamos. Só que quando estamos aqui, o nosso espírito, a nossa alma ligada ao nosso corpo recebe o nome de vida, que é o Nefesh. É onde Jesus fala que a vida é, segundo Jesus, a parte em que o espírito está unido ao corpo. Ele está na vida, mas ele está sobretudo na ressurreição, que é a verdadeira vida. Então eu estou na ressurreição e na vida. Então ele já começa dizendo que ele está muito mais no mundo espiritual do que no mundo material. Nós vamos querer fechar isso um pouquinho mais na frente, quando a gente usar o grande mestre Paulo de Tarso falando de ressurreição, para deixar isso bem claro, para ninguém ter dúvida, porque meu objetivo aqui não é polemizar, não é atacar a religião de ninguém. Nós estamos aqui fazendo um estudo neutro, porém esclarecedor, para que todos, como diz Jesus, conhecendo a verdade, tenham o direito também de escolher o seu caminho. A ideia é essa. Nós encontramos no Deuteronômio 18 uma passagem lá que Moisés diz que ninguém deve consultar o espírito dos mortos. Veja que ele não está falando de morto, porque quando você morre, você é pó. Mas muita gente diz, baseado no Eclesiastes e alguns salmos, porque Davi, o grande Davi, ele tinha dúvida com relação ao que vinha depois da vida. Os reis, Davi e Salomão, eram poderosos demais. Então eles achavam que eles eram imortais. Mas quando eles viam-se diante da morte, eles tinham muitas dúvidas. E Davi coloca isso aqui. E lá no seu Salmo 6, versículos 5 e 6, ele diz assim: volta-te para Deus, liberta-me, Senhor, salva-me por teu amor, pois na morte ninguém se lembra de ti. Quem te louvaria no Sheol? O que é Sheol? Sheol é uma expressão hebraica que foi criada para falar que é o local onde os mortos, o corpo do morto é colocado. Que isso foi transformado por outras religiões em inferno, Geena, Hades, entre os gregos, que o corpo é depositado ali. Mas Davi começa no Salmo 16:9, depois dele ter essa dúvida de quem é que louvaria Deus se ir para o Sheol e acabava ali. Mas no Salmo 16,
ele já traz muita luz, porque ele diz assim, ó: por isso meu coração se alegra, minhas entranhas exultam, e minha carne repousa em segurança, porque Deus não abandona minha alma no Sheol. Então aí ele já tinha certeza de que ele não iria ficar ali para sempre. Só o corpo dele ficaria, e o espírito, baseado no próprio Gênesis, iria para Deus. No Salmo 30, versículo 4, ele diz assim: Senhor, tiraste minha alma do Sheol, me fizeste reviver ou renascer daqueles que descem a cova. Então havia um conhecimento aí do próprio Davi, já de que a vida não termina na sepultura. E o seu filho Salomão, que é tão usado por muita gente para dizer que ali morreu, acabou, porque está citado lá no livro do Eclesiastes que Salomão também teve dúvida com relação a isso. No capítulo 9, ele está cheio de dúvida quando ele diz assim: os vivos sabem ao menos que irão morrer, os mortos porém não sabem, e nem terão recompensa, porque sua memória cairá no esquecimento. Isso no capítulo 9. Mas no capítulo 12, muita gente usa essa passagem para dizer que morreu, acabou, porque lê essa e não vai à última passagem, que é o capítulo 12 do livro de Salomão, Eclesiastes, que em hebraico chama Quelet, significa aquele que sabe. No Eclesiastes, Salomão diz o seguinte, no 12: quando houvesse rompido o cordão de prata, quer dizer, ele já tinha uma noção do cordão fluídico que une o espírito ao corpo naquela época, pessoal. Mais de 1000 anos antes do Cristo, Salomão já tinha noção. Ele já fala isso e diz assim: quando esse cordão é rompido, o espírito, o corpo que é pó, vai para a terra, e o espírito vai para Deus que o concedeu. Então Salomão já não tinha mais dúvida. A mesma dúvida que o seu pai Davi teve, ele não tinha. E o próprio Davi também se libertou disso através dos seus estudos e da sua descoberta. Por isso que Moisés, pelo abuso que havia naquela época das pessoas, condenava a consulta aos espíritos. Porque se ele condenava, ou se ele orientava, que é o termo melhor é esse, ele normatizou como devia ser, é porque existia essa comunicabilidade. E nós espíritas sabemos que a gente não invoca nem evoca espírito. Eu nunca evoquei um espírito, e comecei a ver espírito com 6 anos de idade. O que é que uma criança de 6 anos tem de consciência? Então, é às vezes até uma falta de conhecimento você julgar as pessoas e achar que os espíritas só vivem para fazer isso. O espiritismo tem vários suportes e várias normas que regem a sua doutrina. Deus, como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, imortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito, são princípios que a gente trabalha. Fora da caridade não há salvação. E de todos esses princípios, que a gente não fala nenhuma vez de comunicabilidade nem de consulta aos mortos, é o que muitas vezes as pessoas dizem que nós fazemos. E se esquecem que a gente não precisa chamar. Os entes queridos nos procuram onde a gente estiver. Toda vez que você chorar por alguém, que você se lembrar de alguém, você o está atraindo. É por isso que para nós espíritas nem existe dia de finados. Para nós, o dia de dialogar ou de se encontrar com os nossos espíritos amigos são todos os dias. Não existe um dia só para isso. E Emmanuel diz numa das suas obras que o dia de finados, muitos espíritos vêm para os cemitérios encontrar com seus parentes, porque durante o ano todo eles não são lembrados. Por isso que naquele dia ele vem, porque pelo menos naquele dia ele foi lembrado. Conosco espíritas não tem essa preocupação.
porque nós nos lembramos deles todos os dias. Então não há um dia de finados. A nossa comunicação, a nossa sensibilidade e a nossa sintonia com os nossos entes queridos ocorre todos os dias, ok? Mas eu vou aprofundar um pouquinho aqui com uma história interessante, que muitas pessoas que dizem que os mortos não voltam, que os mortos não têm consciência, eu aconselharia essas pessoas a ler o primeiro livro de Samuel, aquele grande profeta e sacerdote judeu que era filho de Ana, esposa de Elcana, que era estéril, e orou a Deus lá em Shiló, na Samaria, para que ela pudesse ser mãe, e ela foi mãe e ofereceu seu filho a Deus, que ela era até então estéril. E Samuel é um dos maiores vultos do Velho Testamento, porque ele ungiu o rei Saul, ele ungiu o rei Davi, ele foi aquele que solicitou de Deus um rei para o povo que até então só tinha tribos. E o primeiro rei de Israel foi ungido por Samuel, que foi Saul. Só que Samuel, segundo o primeiro livro do rei, diz assim: Samuel estava morto. Saul estava com medo porque os exércitos inimigos estavam chegando perto dele. Ele tentou falar com Deus em sonho, não conseguiu. Tentou falar com Samuel, mas Samuel já estava morto, ele não tinha como conversar com ele. Então ele disse: procurem para mim uma pitonisa, que naquela época era o nome que se dava às sacerdotisas gregas. O nome Piton vem daí, que os gregos tinham na sua sacerdotisa, porque na verdade a parte dos oráculos gregos nada mais são do que reuniões, pré-núncios das nossas reuniões mediúnicas, porque tinha uma sacerdotisa, tinha uma médium, e tinha alguém que dialogava com o espírito. Então, entre os gregos, as pitonisas eram grandes médiuns. Então Saul pediu que fossem atrás de uma pitonisa, e eles disseram: nós temos uma em Endor. Para quem não sabe, Endor fica do outro lado do monte Tabor, onde Jesus se transfigurou e recebeu também Moisés e Elias. E lá em Endor, Saul chegou disfarçado, porque ele perseguiu muito as pitonisas e os médios daquela época. E quando chegou lá, ele chega para a mulher e ela diz assim: o senhor quer que eu consulte quem? Ele disse: eu preciso falar com alguém que possa me auxiliar, que eu estou apavorado, que os exércitos estão nas portas e eu preciso ganhar essa guerra. Só que a médium era realmente uma médium autêntica, de uma vidência fantástica, porque ela disse: o senhor me enganou. Ele disse: que vez? Ela disse: eu vejo um Elohim, que é um Deus em hebraico, que sobe, e é Samuel, e ele está me dizendo que você é Saul. Veja como essa mulher era de uma mediunidade autêntica. Ela identificou tanto Samuel, e o próprio Samuel disse a ela que aquele era o rei Saul. E ela disse: o senhor me enganou e o senhor vai querer me matar. Ele disse: não temas, porque eu não vou te fazer mal nenhum. Então, gente, essa história, para vocês terem uma ideia, as crianças em Israel chamam essa história uma história de fantasma. Nas escolas se contam isso. E aqui o que é que nós estamos vendo? É o espírito de Samuel, que estava morto, entre aspas, não tinha mais corpo, que vem do mundo espiritual falar com Saul, o rei de Israel. Está na Bíblia, gente. Mas eu tenho a impressão que ninguém lê ou não procura, porque não é conveniente. Essa é uma. No segundo livro dos Reis, aliás, no primeiro livro do Rei, capítulo 22, 19 a 22, fala que o espírito se aproximou e colocou-se diante de Yahvé. Está lá. Mas os tradutores nem sempre colocam assim, infelizmente. Onde tem espírito, eles colocam alento.
Tem uma passagem que eu vou falar para vocês agora, que está no livro de Jó, que essa é curiosíssima. Livro de Jó, capítulo 4, 12 a 16. Jó narra que ele estava naquela noite, ele não estava conseguindo dormir. Ele diz assim: quando a letargia cai sobre o homem, quer dizer, todo mundo estava dormindo, ele não estava. Eu ouvi uma revelação, meu ouvido apenas captou seu murmúrio, numa visão noturna de pesadelo, quando todos dormiam, um terror apoderou-se de mim, e um tremor, um frêmito sacudiu meus ossos. Quer dizer, ele sentiu alguma coisa que se aproximava e que jogou aquela energia nele. Os tradutores dizem assim: um vento roçou-me o rosto. No original está dito ruar, um espírito roçou-me o rosto. Todo mundo traduz como vento. E provocou arrepios por todo o corpo. Muito bem. Se você colocou que foi um vento, na sequência fica difícil de você explicar. Sabe por quê? Porque diz assim: estava parado. Como é que um vento para? Alguém consegue parar o vento, meus irmãos? Um espírito roçou-me o rosto, provocou arrepio, estava parado, mas não vi seu rosto. Quer dizer, era uma figura, um espírito que ele estava vendo, a sombra, não estava vendo o rosto, por causa do horário, era noite. Qual fantasma diante dos meus olhos? Um silêncio, depois ouvi uma voz. Então, isso aqui está no livro de Jó, capítulo 4, versículo 12 a 16. Para quem quiser verificar que eu não estou trazendo nada fora. E eu fui aos textos originais para descobrir essas questões que muitos... A pitonisa de Edô, ela diz para Saul que eu vejo um Elohim. Os tradutores dizem: eu vejo um fantasma. E tem uma Bíblia, que é a Bíblia de Jerusalém, que lá embaixo diz assim: no texto original está Elohim. Por que traduziu como fantasma? Então é preciso que a gente, ao emitir um conceito, tenha base sólida para justificar o que está dizendo. No Salmo 146, item 4, versículo 4, diz assim: exalam o espírito e voltam à terra o corpo, e no mesmo dia perecem seus planos. Ou seja, no dia que a gente devolve o nosso espírito para Deus, as atividades aqui se encerram. É isso que está dito no Salmo 146 por Davi. E eu gostaria de entrar agora um pouquinho mais no Novo Testamento, falando de Jesus, do porquê Ele coloca para nós, como eu já falei, que está na ressurreição e nas vidas. Porque Mateus, no capítulo 17 do seu Evangelho, ele narra que lá na planície de Esdrelon, em Israel, tem um monte chamado Monte Tabor. O Monte Tabor, ele tem a forma de taça emborcada, e a palavra tavur em hebraico é umbigo, é porque ele parece um umbigo na planície. Ali Jesus chamou Pedro, Tiago e João e subiu ao monte. E diz Mateus, que é quem narra, que lá em cima ele se transfigurou e recebeu Moisés e Elias, que estavam, segundo a história, mortos há muitos anos. Como é que eles voltaram para falar com Jesus se estavam mortos? É lógico que quem estava morto eram os seus corpos. Os espíritos voltaram. E numa realidade tão palpável que Pedro ficou impressionado e disse: Senhor, permita que eu construa uma tenda aqui para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés, e que nós possamos permanecer aqui. Jesus dá um testemunho de que os mortos, a morte existe, como disse Marcos, os mortos não, e que eles voltaram. Aí eu vejo representando a primeira, a segunda e a terceira revelação. Moisés a primeira, Jesus a segunda e Elias a terceira revelação.
curiosamente, lá no Monte Tabor tem um quadro pintado por um italiano, que ele coloca Moisés com as tábuas, Jesus na sua plenitude maravilhosa e Elias com um livro. E eu achei muito interessante, porque aí nós poderemos entender aí Elias como responsável pela terceira revelação. É assim que eu tenho observado. Então a imortalidade da alma é uma realidade que ninguém pode negar. E o tema que me foi dado, Marcos extraiu do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, que está narrado lá dos versículos 19 a 31, que é a ressurreição de Lázaro. Um fato maravilhoso e fantástico, porque se você analisar os evangelhos, todas as ressurreições que Jesus realizou com outros mortos, foi no primeiro dia. Foi no primeiro dia. A única que foi no quarto dia foi de Lázaro. E quando ele recebe a notícia, segundo Lucas, lá a 2 dias de distância de Betânia, ele demora ainda mais 2 dias para voltar. Então 2 do portador com 2 dele. Quando ele chegou já fazia 4 dias. Betânia é uma palavra hebraica, Beit Ani, que é casa dos pobres. É um local maravilhoso. Você chega ali, você ainda hoje, 2000 anos depois, ainda sente a energia. E daqui, se Deus quiser, há 2 semanas eu estarei lá fazendo mais uma visita com um grupo de pesquisas que a gente faz todos os anos. É um lugar que você sente ainda hoje a presença do Cristo, também Israel como um todo. Mas quando Jesus chega ali, que ele costumava dormir ali, que ele passava o dia em Jerusalém, e à noite ele ia para a casa de Lázaro, que era muito amigo dele, e Marta e Maria, suas irmãs, o tratavam com muito carinho. Quando ele chega naquele local, aí Marta vai ao seu encontro e diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz para ela: teu irmão ressuscitará. É uma promessa de que ele está dizendo: teu irmão não morreu, ele vai despertar no mundo espiritual. Ele não morreu, ele está em plena vida espiritual. E como eu estou na ressurreição e a vida, olha aí, ele diz assim: eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Porque tinha uma crença que ainda é alimentado por muitos hoje, que quem dorme, quem morre fica dormindo. E não é assim. Paulo diz na sua carta aos Hebreus 19, ele diz 9:27, ele diz que depois da morte tem o julgamento. Não vai esperar até o último dia. Paulo diz: está fadado ao homem, o corpo físico do homem, morrer uma vez, e na sequência vem o juízo, porque ele precisa passar por um julgamento e se preparar para um recomeço. Porque Paulo não fala que só se nasce uma vez, porque Jesus disse que é preciso nascer de novo. Então fica bem claro que não há nenhuma incoerência entre o que Paulo diz e o que Jesus disse. E aí Jesus diz para lá: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia, diz Marta. E Jesus diz: eu estou na ressurreição e nas vidas. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então é uma frase também de muita esperança para todos nós, porque aquele que está com o Cristo é imortal, nunca vai morrer. A gente muda de plano, gente. Para nós espíritas é muito fácil entender isso. Nossos pais nos antecederam, e se os nossos filhos forem antes, porque o projeto não é nosso, é de Deus. A verdadeira vida é lá. Às vezes as pessoas se desesperam quando perdem um ente querido, de tal forma que parece que o ente querido, que ele que ficou, não vai morrer nunca, que ali foi uma separação para sempre. Não, gente. Logo, logo nós vamos encontrar os nossos entes queridos. Então é preciso que a gente tenha essa consciência,
para não se martirizar. E muitas vezes o ente querido está muito melhor do que nós que estamos aqui, participando de tanta violência, de tanta coisa que desagrada tanto as nossas vidas. Tenho certeza, todos estão melhores do que nós. Eles já cumpriram sua missão e já foram. Eu não estou aqui dizendo que ninguém tenha pressa de morrer, porque eu também não tenho medo de morrer nenhum. Só não tenho pressa, mas medo eu não tenho. Porque eu sei que na hora que Deus me chamar, eu estou pronto. Não vou dizer jamais que não vou. Aí é a nossa preocupação de se preparar com antecedência. Jesus tem uma parábola de Jesus, do rico e de Lázaro, que está bem claro. Um rico que vivia se banqueteando, e esse rico tinha na sua porta um pobre que não tinha nem o que comer, coberto de chagas, chamado Lázaro, que vivia aproveitando as migalhas que caíam da mesa dele. E esse pobre morre, o rico também morre, e Jesus diz: ambos foram para a mansão dos mortos. Olha, Jesus chama o mundo espiritual de vida eterna, mansão dos mortos, reino dos céus. Tudo isso são metáforas para justificar a transferência nossa daqui para lá. E aí Jesus mostra que o rico caiu nas tormentas e Lázaro foi para o seio de Abraão, que também é outro nome que se dá ao mundo espiritual para aqueles que venceram. No seio de Abraão, onde estava o pobre Lázaro, o rico via, porque quem estava na posição que ele estava, dava para ver, segundo Jesus, na parábola, quem estava no seio de Abraão. E ele começou a pedir a Abraão para que Lázaro confortasse ele, pudesse deixar pelo menos ele molhar a ponta do dedo na água para suavizar as dores da tormenta, que ali é uma metáfora, que no mundo espiritual ninguém tenha medo não tem fogo, não tem inferno com Satanás perturbando ninguém, gente. Isso é crença na mitologia da Idade Média. Isso não existe. Satã em hebraico significa opositor, aquele que se opõe, é um acusador, não é alguém que tem a força de botar os filhos de Deus a se perder. Então Jesus, nessa parábola, ele mostra que todos nós despertamos no mundo espiritual. Quem fez o bem vai colher o bem, quem fez o mal também não está perdido, vai voltar para recomeçar de onde falhou. É nesse sentido que a gente quer reforçar essa importante mensagem de Jesus, de que ele está na ressurreição, está nas vidas, ele está lá e está cá. Aonde estiver mais de um reunido em meu nome, aí eu estarei. Ele está aqui entre nós, ele está entre os nós, entes queridos. Ele é o governador, o dirigente maior do nosso planeta. Ele não é Deus, mas ele é o Deus do planeta Terra, porque o universo é pontilhado, sabemos aí através da ciência, de planetas. Jesus é o nosso condutor no planeta Terra, que é esse grão de areia que vive aí na imensidão das galáxias que compõem o universo. Mas tem um seguidor de Jesus, que a gente vai encerrar as nossas explanações com ele, que todos vocês conhecem, chama-se Paulo de Tarso. Paulo de Tarso tem uma carta maravilhosa, que é a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que ele trata desde o primeiro versículo até o 58, são 58 versículos que tem esse capítulo, só de ressurreição. É interessante, no versículo 36, ele diz assim: se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa crença. O que significa que todos nós despertamos no mundo espiritual. Kardec disse que Jesus teve um corpo fluídico na ressurreição, porque é uma dúvida que existe ainda entre muitas religiões, se quem ressuscita é o corpo físico ou é o corpo espiritual. Para nós não existe essa dúvida, porque Paulo diz assim: me perguntam como será a ressurreição dos mortos e com que corpo voltam. Por que Paulo faz essa interrogação? Por que perguntar com que corpo volta? Porque nós vivemos vários corpos.
Se vai haver uma ressurreição no final, no juízo, qual é o corpo que vai aparecer? O judeu é reencarnacionista, então eles fizeram uma pergunta de quem entende e aceita a reencarnação. Se vai haver uma ressurreição final, qual é o corpo que vai voltar? É esse que está aqui, o que foi anterior, o que virá depois? E Paulo faz um comentário muito interessante, porque ele diz assim: insensato. Então, isso é uma pergunta insensata. Uma pergunta dessa não é cabível. Vocês não estão sabendo que há um corpo animal e há um corpo espiritual. Olha como Paulo dá uma lição maravilhosa nesse ponto, de não deixar dúvida nenhuma para nós. Semeado corpo material, ressuscita corpo espiritual. Não é o corpo físico que vai ressuscitar. Nós temos, além do corpo físico, na classificação da doutrina espírita, o perispírito e o espírito. Então o nosso corpo perispiritual e espiritual são os que se erguem depois que o corpo físico desce ao pó ou à terra para receber os seus elementos. E Paulo diz: semeado na corrupção, ressuscita incorruptível. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Um é o corpo dos animais, outro é o corpo das aves, outro é o corpo dos homens. Há um corpo material para cada nefesh, que em hebraico, Paulo era judeu, ele estava sabendo disso. A vida, o corpo físico com a vida de qualquer animal, independente até mesmo do homem, chama nefesh. A diferença é que nós temos, além do nefesh, nós temos o ruach, que é a centelha que permanece depois do corpo físico, no caso do ser humano. E Paulo não deixa de tirar a dúvida, porque na classificação judaica, o corpo é formado de duas partes distintas: carne e sangue. Por quê? Porque o sangue do animal ninguém come. No judaísmo, todo animal que é sacrificado, o sangue volta à terra e ele só come a carne, o músculo. Então ele diz o seguinte: meus queridos irmãos, carne em hebraico é bassar e sangue é dam. O que eu quero dizer para vocês é que bassar e dam, ou seja, carne e sangue, não herdam o reino dos céus. Não é o corpo físico que vai para o mundo espiritual. O que vai para o mundo espiritual é o corpo espiritual. Então nós não temos nenhuma dúvida dessa separação, que começa com a criação do homem lá em Moisés, como eu mostrei para vocês, no Gênesis 2:7, formado do pó da terra. Por isso que Adamá constituiu Adão, que é homem, e Jesus se intitulava muito Benei Adão, o filho do homem, querendo dizer: eu tenho um corpo igual ao de vocês. Benei Adão, em hebraico, não é filho de Deus, é descendente de Adão. Tem a mesma estrutura de Adão. De Benei, Ben é filho, Benei, filho de Adão, homem. Ele dizia: o filho do homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Então o corpo físico é igual para todos os seres humanos. E nós temos um corpo material que perece e um corpo espiritual que continua, porque Jesus providenciou tudo com o maior carinho para que não nos faltasse nada. Nós somos bem guardados, bem protegidos, bem assistidos por Jesus. Ele nunca vai nos abandonar. E todos que aqui têm entes queridos já do mundo espiritual, saibam que todos estão vivos, tão vivos quanto nós. A única diferença é que eles não têm o corpo físico que nós temos, mas têm o mesmo pensamento, o mesmo amor, a mesma saudade, a mesma vontade de se reencontrar. Por isso, quando se lembrar de alguém, como Marco falou, chore, mas chore sem apego, sem revolta. Um choro que seja um choro de consolo pela saudade, mas sem revolta, porque ele foi chamado ao mundo espiritual na hora certa que precisava ir. Todos nós temos um momento para retornar à pátria espiritual. Não vamos desesperar, dialoguemos com os nossos entes queridos, dizendo: meu querido irmão, meu pai, minha mãe, meu primo, quem seja, eu amo você, eu sinto saudade de você, mas eu sei que você está bem, você não morreu. Continue
a sua missão agora na verdadeira vida, que é no mundo espiritual, que eu vou continuar a minha aqui para ver se eu termino e concluo com a mesma honra que você concluiu. Feliz daquele que deixa uma história para todos nós, ok? Eu gostaria de agradecer a oportunidade a vocês, ao Marco pelo convite, e dizer: confiamos em Jesus, entreguemos-nos a Ele, porque Ele está na ressurreição e na vida. Muita paz para todos e uma boa tarde.